neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem melhor é ter a vida com Jesus. Depois do meu sofrer, de minhas lágrimas, minha alma canta, pois Jesus me socorreu. Por isso a vida aqui prazer não me traduz, porque melhor é ter a vida com Jesus. Bem melhor, bem melhor, bem melhor é ter a vida com Jesus. Eu me
Pode-se ter o projeto de um belo acabamento, porém, tudo tem que partir da base, do alicerce. Só pode ter um bom fim aquilo que tem um bom princípio. Não se pode entrar num caminho errado e esperar sair num lugar certo. É necessário que haja conhecimento da direção em que está viajando. E isto nos faz lembrar mais uma vez, consciência de si mesmo. Está certo de. Então você acrescenta, estou certa, estou certo de estar nesta posição, fazendo isto, aquilo e aquilo outro. Estou certa, estou certo da minha fé, da maneira que creio. Está bem, prossiga para o alvo que é Cristo. Isto é o melhor, contanto que tenha consciência de si mesmo como um filho de Deus. Estar certo de. Estar certo de Deus. Isto é conhecimento. Agora, ouvintes, nós temos aqui na Bíblia Sagrada o livro, a Palavra de Deus, o livro Palavra. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo é uma palavra. E neste caso é uma palavra invariável, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não é um verbo gramática, não é um verbo propriamente letra, mas é um verbo pessoa, é um verbo Deus, é a palavra encarnada. E que grande conhecimento esta palavra encarnada nos dá, dizendo através do apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Bom, isto nos dá conhecimento do cumprimento da sentença que veio sobre a serpente e a mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, se você sabe analisar, gramaticalmente, você vê aí perfeitamente a semente da serpente. Que a serpente tem uma semente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, falando diretamente à serpente, e a sua semente, se referindo à mulher, porquanto ele estava falando com a serpente. Então, tua semente e a sua semente. Gênesis 3,15. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava ali profetizado, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de seus pés, debaixo dos pés de Jesus Cristo, ou do santo Papa, do santo Padre, do santo Pastor, do santo líder. Não. Não é assim. Você precisa ter este conhecimento. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Isto se referindo aos crentes, aos santos de Deus que formam o corpo de Cristo. Romanos 16, 20. Está certo?
Agora, pode-se ter o projeto de um belo acabamento, de uma casa, de um edifício. O projeto. Porém, tudo tem que partir da base, do alicerce. Você tem que ver de qual fonte procede o seu conhecimento acerca de Deus. Porque se proceder do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, você fica vendo 3 pessoas distintas na divindade. Mas se proceder lá dos apóstolos, se proceder da base, do fundamento, você terá conhecimento do Filho no Pai, do Pai no Filho. Porque quem tem o Filho tem também o Pai. Quem vê a mim, vê também o Pai, disse Jesus. Se você ficar com o conhecimento que partiu do Concílio de Nicéia em Roma, 325 anos depois de Cristo, consciente ou inconscientemente, você fica então no batismo com os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se o seu conhecimento vem da base, se o seu crescimento, que nem acabamento não é, vem da base dos apóstolos, se sua fé parte do fundamento, que é a doutrina dos apóstolos, então você fará questão de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro não errou. Paulo não errou. Me mostre um batismo em Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada, que não tenha sido em nome do Senhor. Agora, Pedro tinha conhecimento do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os homens têm conhecimento de tudo e querem estudar a Deus, mas não sabem nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não foi revelado pela carne e pelo sangue a Pedro, mas sim pelo próprio Pai, qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então ele disse tudo. Por isso em Atos 2:38 ele cumpriu Mateus 28:19, com acordo de todos os apóstolos, e isso conferiu com o Evangelho de Paulo. Perfeitamente. Em Atos 19 você vê que o batismo de Paulo era em nome do Senhor Jesus, como o de Pedro. Por que o seu é diferente? É porque a base vem de Nicéia. A base vem do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Você deve saber de onde veio isto, essa vã maneira que você herdou de seus pais, conforme as palavras de São Pedro, de seus pais na fé. Então pode-se ter o projeto de um belo acabamento, mas primeiro tem que partir da base. Todo mundo tem um projeto de uma boa vida, de uma bela vida, com Deus nos céus. Mas isso tem que vir de um fundamento. Isso parte do Calvário, na verdade. Mas o Calvário nos coloca numa linha. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E você subindo esses 3 degraus, você entra num caminho real, perfeito para o crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ouvintes, pensemos nisto. O conhecimento produz a verdadeira fé. A fé, por sua vez, produz o verdadeiro conhecimento. Um é resultado do outro. Isso quer dizer fé perfeita. Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6, todavia falamos sabedoria, ciência, conhecimento, na própria linguagem dele, não do mundo, mas de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Entre os perfeitos. Ora, o que vem a ser perfeitos nesse sentido? O que é perfeito aí é aquele que é perfeito em fé. Fé perfeita. Fé no batismo correto. Fé na unicidade de Deus. Você vê a unicidade
a divindade. Então Abraão era perfeito em fé, pelo conhecimento que tinha, porque teve por fiel aquele que prometeu. Ele reconheceu e conheceu Eloi. E ele sabia quem tinha lhe prometido, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometeu. Agora pensemos nisto de uma maneira séria e bastante sincera. Que tipo de fé temos? Então nós sabemos qual o tipo de conhecimento nós temos. Que tipo de conhecimento nós temos? Então nós sabemos que tipo de fé nós temos. O profeta desta era afirma: nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé, não pode descansar sobre nada, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ter fé perfeita para viver a mensagem de Lutero mais. Na época dela precisava, mas hoje não precisa mais. Você não precisa ter fé perfeita para viver a mensagem de Wesley. Você não precisa fé perfeita para ter dons espirituais. Certo? Mas você precisa de ter fé perfeita, correta, para os rudimentos. Isso não dispensa, na verdade, uma coisa não dispensa a outra. Esses degraus têm que ser perfeitos. Mas não se exige isto. Mesmo subindo nisto, você pode se precipitar dentro da linha reta. Então você não descansa em nada. Você descansa naquilo que Deus tem prometido. Você descansa simplesmente num lugar que você tem conhecimento. Você conhece um lugar de repouso. Você sabe onde você pode reclinar sua cabeça e descansar do seu trabalho, quando você sai da fábrica, quando você sai do emprego, quando você toma a direção, você toma o ônibus em direção de sua casa, você pega o seu carro e sabe para onde você vai. Você tem conhecimento onde você mora, onde você vai reclinar, descansar, tomar seu banho, alimentar seu corpo e descansar. E assim é o cristão, tem que ter um lugar sólido onde descansa. Isto é mais do que correto. Agora, um cristão verdadeiramente nascido de novo descansa em um único lugar, não num credo nem tampouco num dogma. Ele descansa todo o seu edifício em uma base apenas, num fundamento apenas. Esse fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Então, o cristão pode descansar sua fé somente na imutável palavra de Deus. Não pode descansá-la sobre as areias movediças da teologia humana, ou de doutrinas que surgem em todos os meios, ou sobre alguma filiação com alguma igreja ou algum grupo daquele pastor que te cedia com mais amor. Sua fé está firmada em verdadeiro conhecimento revelado na revelação da imutável palavra de Deus. Isto quer dizer que você é um verdadeiro crente descansando sua fé solidamente e sem mudar-se enquanto vai se pondo em contato com a palavra de Deus. E o que acontece? A fé cristã está baseada completamente em repouso. Ela descansa. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se exalta, nem discute, nem se preocupa pelas coisas. Um cristão repousa. Um cristão não está presumindo, conjecturando, se abalando, se escandalizando, fazendo alvoroço. Porque se ai daquele que der o escândalo, é porque ai daquele que for escandalizado. Então, que adianta você entrar numa preferência, bater seu carro e morrer ou ficar aleijado porque estava na preferência? É preferível você esperar o louco passar e você depois passar com vida.
Por que você vai trombar porque está certo? Vai expor sua vida, seu carro. Mas na verdade é isto, é falta de repouso, é falta de fundamento, é falta de não saber e não sabeis. Isto é um tema de uma grande mensagem do profeta desta era. E por não saberem, foram destruídos, por não terem este conhecimento. Mas para o verdadeiro cristão, tudo termina no Calvário. Tudo termina quando a Bíblia diz, é assim. O batismo é assim. Deus não são três pessoas. E daí por diante, até chegar nos selos, nos 7 trovões e tudo. Não é um que vive correndo para cima e para baixo, um quadro negro. E a coisa assim, para cima e para baixo. Mas pode vir enfermidade. Pode vir e ocorrer decepções. O cristão está em repouso, conhecendo que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito. Abraão conhecia e sabia que aquele que prometeu era fiel e por isso podia cumprir a sua promessa. E numa hora de tanta incerteza, precisa ter os olhos abertos para saber como se portar. Esta hora é uma hora de incerteza para os que não têm conhecimento do alto e que não estão sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O mundo é mau e as trevas são tão densas, mas o Senhor meus passos vem guiar. Não temo a noite e vejo as recompensas que vem da luz para que eu possa andar. Oh, vem, Senhor, nesta hora de incertezas, aos homens presos nas garras do mar, levá-los contra estas correntezas, abrir seus olhos para ouvir. Não se exalte, não discuta. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Não se preocupe, repouse, tudo tem terminado. Lá no Calvário foi dito por Ele próprio, tudo está consumado. Repouse, descanse sua mente, descanse seu coração, descanse sua fé, e assim você terá mais saúde. Você poderá ser mais útil para outros. Em nome de Jesus Cristo, Deus te conceda esta grande bênção nesta hora tão difícil. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver. Concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza essa luz que vem de Livra-me de